Oh, glória, aleluia. Obrigada, Deus. Obrigada, Pai, pelo seu amor. Glória a Jesus. A paz. Deus abençoe a todos. Eu quero dizer para vocês que eu tenho buscado em oração, eu tenho orado, tenho conversado com Deus. Isso não é um privilégio meu, é de todos aqueles que buscam, né, ao nosso Senhor. E eu vejo que muitas coisas têm mudado. Quando eu comecei a gravar esses vídeos, até estava bem suave, estava bem tranquilo. E depois, uns dias para cá, eu comecei a enfrentar umas lutas em todas as áreas assim que a gente possa imaginar, né? Então eu creio que eu estou no caminho certo. Em orar pelos nossos filhos, orar pelo marido, quem tiver o marido, orar pela esposa, aquele que tem a esposa, que está passando por algumas lutas, né? Porque eu direcionei esses vídeos em relação a socorrer nossos filhos da dependência química, do alcoolismo, da prostituição. E eu fiz para mulheres guerreiras, até pedi que elas se inscrevessem, como realmente se inscreveram. Eu pedi que se inscrevessem, mas tem alguns homens que também, né, têm participado. Então, vamos continuar dando like, vamos continuar passando, né, para alguém que precisa. Às vezes vocês têm um amigo, uma vizinha, uma pessoa que esteja na luta, que esteja precisando se unir conosco na oração. Que juntas nós seremos mais fortes, caminhando no mesmo sentido, na mesma direção, caminhando em direção a Cristo. E então eu estou gravando hoje para dizer para vocês, não sei vocês, mas eu tenho passado por algumas batalhas e eu creio que daí sim eu percebo que nós estamos na direção certa, no caminho certo. Como diz o ditado, ninguém atira pedra em árvore que não dá fruto. Não é verdade? E então é sinal que nós estamos certas. É isso aí mesmo. Se revestir com a armadura, como está em Efésios 6:10, pegar a espada e guerrear, ir para o campo de batalha. Nós não temos que ficar aí procurar outras soluções. É essa a solução. É em Cristo Jesus que nós seremos mais que vencedores. É o Espírito Santo que nos dá a direção. É com o Espírito Santo que nós estamos em batalha, nós não estamos sozinhos. Então, eu dou glória a Deus por muitas coisas que começaram a acontecer, porque eu vi que realmente é o caminho certo. O inimigo está muito brabo e eu acredito que tem pessoas humanas mesmo que às vezes fazem descaso, pensa que vai conseguir alguma coisa orando todos os dias. Eu digo que sim, orando todos os dias, nós vamos conseguir a vitória em nome de Jesus. E eu quero falar para vocês que tem algumas passagens na Bíblia. Nós temos lá em Josué 1:9. Você vai ver lá que Deus fala com Josué que ele tenha bom ânimo. Por quê? Porque Josué acabou assumindo o cargo de Moisés. Deus colocou ele lá, recolheu Moisés e colocou Josué. E como que eu vou ter bom ânimo se eu vou ter que estar guerreando, indo para a guerra? Tenha bom ânimo porque você vai vencer todas elas. Quem quiser ler Josué, capítulo 1, versículo 9, pode até ler ele inteiro, né? Todos os livros de Josué, você vai ver que ele foi em batalha. Teve até um momento que ele estava tão bem, assim, ele vencia todas as guerras, ele ganhava e conquistava espaço, ganhava a cidade que Deus prometeu. Um dia ele esqueceu. Ele esqueceu antes de mandar o povo para orar, pedir para Deus direção, e nesse dia deu um grande problema.
Mas mesmo assim Deus teve misericórdia. E sempre foi com Josué. Deus até parou o sol para Josué, para ele continuar na batalha que ele estava. E ele saiu como vencedor, porque Deus estava no comando. Se quiser ler, fica à vontade. Pega o livro de Josué lá na Bíblia e leia. Mas leia todo ele, todos os versículos, até o final, para vocês verem realmente a vitória de Josué. Nós temos em Mateus 9:2, que fala de bom ânimo também. Tem de bom ânimo. Mas dessa palavra bom ânimo nós temos também em João 16:33, que eu vou ler agora. Tá bom? Vamos lá? João, capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isso. Quem falou? Jesus. Para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus está falando. Tende bom ânimo. Continua na guerra. Continua usando a tua fé. Continue exercitando a tua fé. Que você, eu e todas as mulheres que estão reunidas, até mesmo os homens, os pais, nós estamos guerreando contra o inferno. A guerra não é contra a carne nem o sangue. A guerra é contra o mundo espiritual, no mundo espiritual. E para isso, minhas amadas, eu já falei em alguns vídeos atrás, temos que orar e jejuar. Faça propósito de jejum. Faça propósito. Né? Faça propósito. Eu creio que a resposta de Deus está sendo dada a partir do momento que eu percebo que eu estou sendo atacada. Então, eu não vou desistir, eu não vou desanimar, eu vou continuar glorificando esse Deus acima de todas as coisas. Não importa a pedrada, não importa o que aconteça. Eu não desisto dos meus filhos, eu não desisto da minha casa, da minha família. Eu não abro mão. Ai, pastora, mas você não sabe o que eu estou passando. Você também não sabe o que eu estou passando. Quem sabe é Deus. Ele é o único que sabe de todas as coisas. Então nós temos que continuar firme em oração, exercendo a palavra. Em Eclesiastes diz: é tempo para todas as coisas. Quem está falando isso? Salomão, né? Então, filho de Davi, é tempo para todas as coisas. E vai ter o tempo de vitória. É só você não abandonar. Fica firme. Fica firme. Não desista. Toma um gole de água e manda ver. Põe louvor, glorifica a Deus. Sabe, envergonha o inimigo de gay. Pode parar. Aconteça o que acontecer na minha vida, eu não saio do caminho do Senhor. Ele é a verdade e a vida. Ele é a luz. Ele é o caminho. Não existe outro. Você pode procurar o que você quiser. Não existe outro caminho a não ser Jesus, o Filho de Deus. Vamos ficar firme. Vamos ficar firme. Colocamos o joelho no chão e clamamos: Senhor, Senhor, apressa-te, socorro. Eu estou afundando. As lutas estão me vencendo. Eu tenho fé que o Senhor está comigo. Estica a mão para Deus. Deus pega na minha mão, o Espírito Santo me dá a direção de como agir, me dá paciência, me dá calma. É o fruto do Espírito. No outro vídeo eu expliquei sobre os frutos do Espírito. O inimigo quer tirar a gente do sério, ele quer deixar a gente brava, quer que a gente discuta com as pessoas, sabe? Não tem problema. Se eu estiver andando e tropeçar numa pedra, eu vou usar essa pedra como um degrau. Se alguém falar uma palavra maldita sobre as nossas vidas, sobre a vida da nossa casa, dos nossos filhos, nós repreendemos em nome de Jesus. É esse nome que faz diferença.
É esse nome que o inimigo tem medo. Porque ele já foi vencido na cruz. O que ele quer? Sabe aquela pessoa que já perdeu? Não tem para onde correr? Perdeu. Ele diz, eu perdi, mas eu vou levar essa pessoa comigo. Também vou lascar com a vida dela. Sabe? Assim é o inimigo. Ele já perdeu. Já perdeu, não tem mais o que ele fazer. Ele não sobe mais, ele não vai mais morar com o Senhor. Se o dia falaram na palavra, que está na palavra que ele foi um anjo de luz, hoje ele não é mais. Então eu quero dizer para vocês, vamos ficar firme. Ele é inimigo de Deus, ele quer nos derrotar. Se ele vai, alguém entendeu? Se ele vai, não, ele vai ser lançado no fogo. Acabou. Mas ele quer levar os filhos de Deus junto. Aquela pessoa que diz que você é amigo, que sabe que seu filho não pode beber, sabe que seu filho não pode fumar um baseado, que se ele fumar um, ele vai pro fundo do poço e oferece. Só uma cervejinha não dá nada. Só uma caipirinha não dá nada. Essa palavra não dá nada, está levando muitos jovens pro buraco. Jovens que têm morrido. Sabe? Jovens que têm perdido a vida. Jovens que têm perdido o seu próprio caráter. A formação de caráter vem de família. Eles perdem o caráter. Eles precisam ser abençoados pelos seus pais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abençoa seus filhos. Minha amada, hoje eu tô no azeite. O inimigo que não cruza o meu caminho. Tô no azeite. Eu tô gravando esse vídeo dentro do carro. Quero dizer pra vocês que tá feio pra ele. Se ele cruzar meu caminho e Deus me direcionar a espada que eu tenho na mão, eu corto ele no meio. Sem dó e sem piedade. E vou dizer e vou declarar isso para ele ouvir. Satanás e seus demônios. Vocês não têm permissão para tocar nos meus filhos, nos meus netos. Não tem permissão. Sai. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sai do meu caminho. Sai da vida deles. Sai. Pega tudo que é teu, Satanás. Pega os teus demônios, os teus servidores, os teus empregados, os teus... Pega tudo. Pega a mentira, a fofoca, a intriga, o achismo. E bate em retirada. Em nome de Jesus. Você foi vencido. Bate em retirada da minha família. Bate em retirada da minha casa. Larga meus filhos. Larga minha família. Chega. Para por aqui. Pela minha geração. Para por aqui. Chega. Em nome de Jesus. É assim que é. E é orar alto. Porque o inimigo, não sei se vocês sabem, ele não lê nossos pensamentos. Então, se você orar baixinho, olha, eu vou orar, eu vou expulsar o demônio. Presta atenção. Vocês ouviram o que eu falei? Não. É assim com o inimigo. Ele nem tá aí, ele não tá ouvindo. Deus sabe o que você está pensando. Mas ele tem que ouvir que nós declaramos Jesus como o único Salvador, digno de toda a honra e toda a glória. Que nós cremos em Deus Pai, Criador do céu e da terra. Que nós cremos em Jesus, que teve morte de cruz e ressuscitou ao terceiro dia. E sentou ao lado de Deus Pai e intercedeu que ele enviasse um Consolador.
o Espírito Santo. A eles, a Ele, porque é um só. É uma trindade, é um só. Mas é um só. Complicado, né? Você entender, né? Mas são três, como é que é um só, pastor? É um só. E em nome de Jesus eu digo, a Ele toda honra e toda glória, toda honra e toda glória, toda honra e toda glória. Não importa o que aconteça. Minhas amadas, não abra mão dos seus filhos, não abra mão da sua família. Regaça a manga e lute contra o inferno. Mas lembre-se que o nosso general é Cristo, o grande El Shaddai. É Ele que está à frente. E sem Ele nós não vencemos. Amém? Deus abençoe vocês, Deus guarde vocês, que vocês fiquem embaixo da mão potente de Deus, como está lá nos Salmos. Fique embaixo, se esconda na mão de Deus. Fala assim, Deus me torne invisível para o meu inimigo espiritual. Deus me torne invisível, eu e minha casa, que o inimigo passe e não nos veja. Amém? Amém? Em nome de Jesus. Me perdoe pela buzina, que eu estou na frente, né? Estou com a Bíblia em cima. E também por estar fazendo isso dentro do carro, porque realmente, se eu não gravar agora, depois na correria de visitas e né, nós temos casas de orações, então fica difícil de poder gravar. Mas eu não abri mão, eu não desisto de vocês e nem da família de vocês. Estamos guerreando junto? Estamos juntos? Coloca lá um amém? Em nome de Jesus. Tenham paz e tenham bom ânimo.